Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na segunda parte, nós vamos ver a conformidade com a vontade de Deus, a eficácia santificadora da conformidade com a vontade de Deus, nosso Senhor, e assim vamos concluir o tema da vontade de Deus. São Bernardo de Claraval distingue 3 graus desta virtude, que corresponde aos 3 graus da perfeição cristã. O principiante, movido pelo temor, suporta a cruz de Cristo com paciência. O proficiente, ou seja, aquele que está mais avançado, movido pela esperança, leva com certa alegria. E o perfeito, consumado em caridade, abraça com ardor. Os principiantes, sustentados pelo temor de Deus, não amam os sofrimentos, antes o procuram evitar. Contudo, antes querem sofrer que ofender a Deus, e posto que, gemendo sob o peso da cruz, suportam-na com paciência, são resignados. Então, na vida espiritual, tudo começa pelo começo. Então, os iniciantes, é o nosso caso, todos nós temos certa repugnância à cruz, hein? E faz parte do início de caminhar o Calvário, porque isso é conforme a natureza do homem que não gosta da dor. Todos nós estamos programados fisicamente a aliviar todas as dores. É próprio do homem fugir delas. Por isso a cruz é algo muito sobrenatural. Só pode ser sobrenatural. Para amar os sofrimentos, que aí já é a perfeição da vida católica. Porém, nos principiantes está a resignação, ou seja, virá a vontade de Deus ser cruz, não para nós, por causa de nossas rebeliões, ou o que Deus nos manda pode ser algo difícil de fazer, mas em todo caso, nessa primeira fase, todos ficarão resignados. Os proficientes são os que estão um pouquinho mais avançados, é o segundo estágio. Eles são sustentados pela esperança. Os primeiros é pela resignação, ou seja, se conformam com a vontade de Deus Nosso Senhor. Mas os segundos, os proficientes, eles são sustentados pela esperança e desejo de bens celestiais, sabendo que cada sofrimento nos vale um peso eterno de glória. Não busco ainda a cruz, mas levo-a de bom grado com certa alegria. Aqui já mostra uma disposição de alma muito mais avançada. Uns suportam e se conformam. Os outros, sabendo que de trás de cada cruz tem muita glória, porque tem méritos, com as cruzes bem carregadas tem mérito, e a altura do mérito é a intensidade de glória. Então eles vão com santa ambição de ter mais glória, mais mérito, e para isso mais mérito, então mais cruzes. Mas eles não buscam. Deixam que Deus Nosso Senhor seja aquele que as envia. Agora os perfeitos, guiados pelo amor da cruz, vão muito mais longe para glorificar a Deus, que amam, para se conformarem mais perfeitamente com Jesus Cristo, vão ao encontro das cruzes, desejam-nas, abraçam-nas com ardor, não que elas sejam amáveis por si mesmas, mas porque nos são um meio de testemunhar o nosso amor a Deus e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Como os apóstolos se regozijavam de terem sido julgados dignos de ser ultrajados pelo nome de Jesus Cristo. E o mesmo São Paulo não sente-se inundado de gozo no meio das tribulações. Este último grado chama-se entrega total a Deus. É a perfeição do cumprimento da vontade de Deus. Aqui, por exemplo, se entende porque muitos santos, ademais de enfermidades, calúnias, perseguições, tribulações e etc., eles eram muito penitentes. Se entende porque tem santos que assim inventou todos os gêneros de tormentos para o corpo, para o sono, para tudo. Santa Rosa de Lima, por exemplo, ela usava silício, um monte. Ela tinha uma coroa de espinhos na cabeça. Ela dormia num quarto que ela não podia ficar em pé, porque assim não batia a cabeça no teto, era um quarto baixinho. Ela colocou fel na comida, ela usou uma corrente com um cadeado na cintura, e para que ninguém tirasse o cadeado dela, ela pegou e jogou a chave num poço.
E ela fez todos os gêneros possíveis de penitência, coisas que nem ainda eram praticadas por outros. Ela fez tudo o que se pode para sofrer por Nosso Senhor. Mas por quê? O mundano fala, isso é um masoquismo, isso é uma loucura. Mas ela, como está no estado de perfeição, sabe que quanto mais se sofre por amor a Deus, tem mais glória. E junto com as tribulações que ela tinha, ela só fez acrescentar, ela não fugia das tribulações para se flagelar, não. Deus tratava de flagelá-la também com a tribulação, e ela acrescentou mais tribulações à sua vida. E por isso se entende agora porque os santos eram generosíssimos na penitência. Não é só para evitar o pecado, não é só para não cair em pecados, não, é muito mais, é por amor a Deus Nosso Senhor. O mesmo São Luís de Montfort, hein? São Luís de Montfort chega a tirar pus das chagas de gente doente, não? E quando ele tinha nojo de alguma coisa, ele pegava uma colher de pus e tomava. Pois é, isso se mostra, por quê? Porque a coisa mais repugnante que deve haver é o pecado, hein? Você vê que nós não chegamos, eu não vou recomendar um frasquinho de pus para ninguém. Eu só estou mostrando como nós somos covardes, hein? Os santos nos devem deixar envergonhados, porque o que nós sofremos não é nada. Não é um fiapo da cruz de Cristo, hein? Não é uma centelhazinha do madeiro da cruz de Nosso Senhor. E tem os que nos precederam na fé, não só carregaram um pedaço da cruz de Cristo, mas aumentaram ainda com os próprios sofrimentos enviados por Deus e generosamente colocados por eles mesmos. Hein? E assim muitos outros santos foram criativos, os santos na penitência, mas na penitência movida pelo amor a Deus Nosso Senhor. Essas são as almas perfeitas. Eficácia santificadora da conformidade com a vontade de Deus. Do que fica dito, resulta evidentemente que esta conformidade com a vontade de Deus não pode deixar de nos santificar, pois que une nossa vontade e, por conseguinte, as nossas demais faculdades àquele que é fonte de toda santidade. Então, vamos ver aqui que a primeira, esta fonte santificadora, unida nossa vontade, obediente à vontade de Deus, ela purifica-nos. É o primeiro princípio dessa santificação. A lei de Deus faz muitas vezes notar que está disposto a perdoar todos os pecados e a restituir a alma à deslumbrante candura de sua pureza primitiva. Se ela mudar de coração e vontade, ela vai ficar mais branca do que a neve. Era o que se reza no Salmo 50. Mesmo que os seus pecados sejam mais vermelhos que o carmesim, mais rubros, vão ficar mais brancos do que a neve. Então a conformidade com a vontade de Deus, ela é purificadora do homem. Então muitas das mazelas, das impurezas da vida, não só no sentido carnal, mas toda essa nódoa que nós deixamos em todo o bem que nós fazemos, como uma lesma que onde passa deixa o seu rastro, é por falta de se unir à vontade de Deus e deixar as coisas movidas por Deus também e não deixar esse rastro nosso. Uma grande e muito eficaz medida para se conformar à vontade de Deus é a devoção ao tratado, a devoção de Nossa Senhora. Ali, quando nós nos submetemos a Deus como escravos por via de Maria Santíssima, a nossa vontade sofre um grande golpe, uma grande mãozada da bondade de Deus para endireitá-la. Pois então, é um modo purificador e santificador por consequência. A conformidade com a vontade de Deus também nos reforma. O que nos deformou foi o amor desordenado do prazer, e o que cedemos por malícia ou por fraqueza. Ora, a conformidade com a vontade divina cura-nos desta dupla causa de recaídas. Então é outro princípio santificador. Depois de todos os terrores, de todos os terremotos, de todas as investidas do demônio para tentar destruir a casa, o castelo espiritual que nós edificamos com o Espírito Santo, tantas resistências, as portas estão arrombadas, as janelas quebradas, e tudo está assim, é o estado da alma que resistiu ao diabo. Então a vontade humana conformada, unida a Deus, vai ficar completamente
reformada com a perfeição de nosso Senhor. É impressionante isso. Às vezes nós tentamos restabelecer a sanidade ou a beleza da nossa alma com os nossos próprios critérios, mas isso é tão simples. É somente se conformar à vontade de Deus que vai ter a beleza primitiva, se é que tinha e perdeu, ou vai ter a beleza, enfim, se ela nunca esteve na alma. Também ela nos cura da malícia que resulta do nosso apego às criaturas e, sobretudo, ao nosso próprio juízo e vontade. É que de fato, conformando a nossa vontade com a de Deus, aceitamos os seus juízos como regras dos nossos, os seus mandamentos e conselhos como uma norma para a nossa vontade, e desprendemos-nos assim das criaturas e de nós mesmos e da malícia que nasce dessas afeições. Então, a conformidade com a vontade de Deus nos arranca de todos esses meios humanos, respeito humano, vergonhas do bem que fazemos, vergonha da nossa religião, vergonha de estar tentando andar na verdade das que sofrem as almas no começo de sua conversão. Então vai fazer com que elas sejam realmente conformes a nosso Senhor e não fiquem se perdendo nesses juízos, o que pensarão, e os seus pensamentos tampouco se afastarão dos pensamentos de Deus, porque acaba tendo a sua vontade sendo conforme a vontade de Deus nosso Senhor. E também remedia nossa fraqueza, origem de tantas faltas. Em vez de nos apoiarmos em nós mesmos, que tão frágeis somos, apoiamos-nos pela obediência em Deus, que, onipotente como é, nos torna participantes da sua força, para resistirmos às mais graves tentações. É o que São Paulo dizia: tudo posso naquele que me conforta, tudo posso naquele que me fortalece. Quando fazemos a sua vontade, Ele nos compraz em fazer a nossa, ouvindo as nossas orações e sustentando a nossa fraqueza. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas. Uma coisa é que elas sejam ouvidas. Olha, Deus ouve todos os ruídos que são emitidos por qualquer ser ou coisa, hein? Os ouvidos de Deus são apuradíssimos. Agora, outra coisa é que Ele atenda ao que Ele ouviu. Então, Deus ouve todos os pedidos de todas as almas, de todos os cantos do mundo, de onde elas estiverem, salvo no inferno, porque lá ninguém pede nada a Deus. Agora, que seja atendida a súplica é outra história. Porque Deus muitas vezes não atende o nosso pedido, por quê? Porque nós somos surdos à sua voz. Então, surdos à voz de Deus, Deus não se faz surdo à nossa voz, porque Ele ouve, mas só que Ele não abre o seu coração para dar o que nós pedimos. Então, a alma que está em conformidade com Deus, as suas orações serão atendidas. Ela tem muito mais para ser atendida do que quando ela estava em rebeldia, por um sentido muito óbvio e evidente. Porque a alma que se esforça na obediência para agradar a Deus, Deus Nosso Senhor vai ser generoso para com essa alma, porque é uma amiga sua. Ela tenta ser fiel, ela quer ser fiel, ela quer ser obediente, então tudo muda. Agora, se é uma alma rebelde, quem ouve rebeldes? É por suma misericórdia. Sim, Deus ouve e atende os rebeldes às vezes, mas não como faz com seus amigos. Dos amigos basta um suspiro. Agora, dos seus inimigos, bom, tem que clamar muito, e mesmo se Deus não atender, hein, Ele segue sendo justo e misericordioso também. E na nossa fraqueza, quando o sopro da tentação ou vendaval furioso tentar nos arrastar ao mal, nós resistimos. É uma das razões pela qual qualquer cara feia que o diabo faz, a gente morre de medo, ou qualquer sugestão da carne nós caímos, qualquer sugestão das paixões nós já estamos escravos delas. Por quê? Porque nós somos frágeis, muito mesmo, mais do que uma taça de cristal. E a vontade de Deus deixa a vontade do homem blindada, robustecida, fortificada, de tal modo que o homem se faz muito mais valente, muito mais forte para resistir ao mal e muito mais forte para progredir no bem também. Então, muitas destas fraquezas e escravidões do pecado é justamente porque ele, o pecado e as paixões debilitaram a alma. Então, qualquer sugestão do mal, o homem já se inclina para a servidão cruel do pecado.
mas sendo obediente a Deus em tudo, ele será realmente inimigo, cortará as cadeias do pecado e da escravidão, seja ela qual for, e estará somente servo de Deus. Aí conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. É exatamente isso. Quem conhece a verdade que é nosso Senhor, obedece essa verdade que é nosso Senhor, e esta verdade que é nosso Senhor e seus preceitos, o que Ele manda, o que Ele aconselha, realmente nos faz livres. Livres de todas as cadeias que nos atavam e nos aprisionavam para as cadeias eternas do inferno. Assim, desembaraçados de nossa malícia e fraqueza, cessamos de ofender a Deus de propósito deliberado e gradualmente vamos reformando a nossa vida. Aí aqui é o processo da santidade. Às vezes nós pensamos que para ser santo vamos ter que andar pelas águas, fazer um morto ressuscitar. Isso pode acontecer, mas primeiro tem que acontecer isso daqui. Tem que estar unido com a vontade própria à vontade de Deus, de tal modo que querer o que Deus quer e não querer o que Deus nosso Senhor não quer. E dar a vida para obedecer a Deus antes morrer do que pecar. Essa é a afirmação dos santos. Por quê? Porque Deus não está na vontade de Deus o pecado na vida do homem. Não é a vontade de Deus. E assim, a alma conforme a Deus nosso Senhor, ela vai crescendo em santidade verdadeira. Não é só no aspecto da santidade como oração, não é só no aspecto da santidade uma virtude, não ser a modéstia ou a paciência. Ela vai crescendo em todas as virtudes, porque a santidade exige todas as virtudes. Por esse mesmo progresso e por esse mesmo processo vamos nos tornando conforme a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a grande perfeição é gerar e aperfeiçoar em nós a idade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. A conformidade mais real, mais íntima e mais profunda é a que existe entre duas vontades. Ora, pela conformidade com a vontade de Deus, submetemos-nos e unimos a nossa vontade de Jesus Cristo, cujo alimento era fazer a vontade do Pai, como Ele. E com Ele não queremos senão o que o Eterno Pai quer, e isto todo dia adiante. É, pois, uma fusão de duas vontades numa só. E submetendo a nossa vontade, submetemos e unimos a Deus todas as demais faculdades que estão sob o seu império, e por conseguinte, toda a alma inteiramente, que pouco a pouco se vai conformando com os sentimentos, vontade e desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por este meio, ela vai adquirindo sucessivamente todas as virtudes do seu Divino Mestre. E aqui a alma vai progredindo cada vez mais para frente, não vai retrocedendo de modo algum. A vontade de Deus observada e absolutamente, cegamente, ela faz com que a alma sempre vá adiante. O retrocesso sempre é uma resistência a Deus, sempre. O frear já é uma resistência a Deus. A ação de Deus sempre é rumo ao céu. Se estamos caminhando para trás, há um problema. Por isso é importantíssimo o exame de consciência. Nós muitas vezes não sabemos chamar a juízo nossa consciência, e são pequenas coisas que nos freiam a este mundo, hein? Já usei a imagem, repito, nossa alma é um pequeno pássaro, e para frear o voo de um pássaro basta um fiozinho, não precisa uma corrente. Então o que acontece? Muitas vezes nós estamos voando, mas esquecemos que nossas patinhas estão atadas, e quando um pouquinho mais fomos para frente, acabou. E vamos ficar presos. Por isso, a vontade de Deus nos faz tais, adestrados contra os laços dos caçadores e os tiros aí dos inimigos do nosso voo até Deus, que dessas armadilhas. A entrega total a Deus é a virtude das virtudes, a flor da caridade, o perfume da humildade, o mérito, não me engano da paciência e o fruto da perseverança. É por isso que nosso Senhor dá doces nomes de irmãos, de irmã, de mãe, àquele que faz a vontade do seu Pai. Então ele disse isso, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. E quem diz isso é o mesmo São Francisco de Sales comentando a respeito. Tal conformidade com a vontade de Deus, com a vontade divina, é pois um dos grandes meios de santificação. E assim podemos melhor terminar que por estas palavras de Santa Teresa:
dizia a grande santa, a única ambição daquele que começa a fazer oração, e ela se diz aqui da oração mental, lembrando sempre. Então, a única ambição daquele que começa a fazer oração mental, não esqueçais isto, que é sobremaneira importante, deve ser trabalhar com ardor, por tornar a sua vontade conforme com a de Deus. Nisso consiste inteiramente a mais alta perfeição que é possível atingir no caminho espiritual. Quanto mais perfeita é esta conformidade, tanto mais se recebe do Senhor, tanto mais se avança no caminho. E acrescenta a santa que ela mesma houvera desejado viver nesta via de conformidade sem ser elevada aos raptos e êxtases, tão convencida que está desta via, basta para a mais alta perfeição. E ela dizia então, ela teve suas visões, suas revelações, um monte de coisa, hein? E ela dizia que sem estas coisas bastava a oração mental com esta única intenção de se unir plenamente, absolutamente à vontade de Deus. E ela dizia, nisso consiste a perfeição cristã. Santa Teresa, hein? Alma experimentada, que nos deixou o caminho trilhado pela experiência dela, pelos conselhos dela. Quantos outros chegaram à eternidade, hein? Então ela fala o que ela fez e que Deus aprovou e assinou como realmente passado pelo imetro de Deus. Está totalmente garantido que quem observar esses conselhos dessa grande santa, realmente, também aprovado pela Santa Igreja, encontrará o caminho que ela encontrou. Então busquemos na nossa vida espiritual praticar não tudo isso que nós ouvimos e depois, para alcançar esta graça, colocar meditação. Antes rezar algumas orações a menos para que a oração mental tenha lugar, do que rezar muitas orações vocais e não meditar. E não é o padre que diz isso, hein? Santa Teresa também fala. Ela vai dizer que quem faz meditação 15 minutos por dia, pelo menos, vai avançar no caminho da santidade. E quem não fizer, ela diz assim que nem precisa de um diabo para lançá-lo ao inferno. Esta alma vai pular para o inferno por si só, por não ter nada de meditação na sua vida. É verdade que nas correrias da vida pode acontecer de faltar meditação, mas se isso acontecer, que não deve acontecer, hein? Mas se vier a acontecer por um infortúnio, nós podemos rezar um pouquinho melhor o mistério do nosso rosário, porque Deus e Nossa Senhora uniu nessa oração vocal e oração mental. Mas só que ele não tira o lugar da meditação. É bom ter os 15 minutos, o ideal é meia hora pelo menos, em que a alma reze mentalmente como nós fizemos esses dias, não, esses 5 dias seguidos, para que, unindo a Deus pela inteligência, pela vontade, o homem inteiro rezando, ele se conforme a Deus, mas na presença de Deus. Ele se funda